onde, na aula de hoje, nós vamos fazer as correções, os comentários das questões do capítulo 7 do caderno Bernoulli 4. Essas questões elas são referentes ao reino Monera, ou seja, as bactérias e as bacterioses, tá bom? Nós vamos fazer essa análise a partir de agora. Tudo bem? E aqui eu vou colocando o gabarito, alguma informação, combinado? Vamos lá. Eu preciso aí de um voluntário para fazer a leitura do enunciado e o comando da primeira questão. Deixa as alternativas que eu trabalho. Vamos lá? Aparece alguém aí para nos ajudar? Ninguém? Qual a página? Vamos lá, por favor. Página 9 do caderno 4. O senhor quer que eu leia? Por favor. Ok. O enunciado e o comando da questão. Vamos lá? Certo. Todas as células vivas, mesmo em princípio, são muito mais complexas do que qualquer gene ou vírus. As células intercambiam suas partes. Elas se mantêm continuamente por meio de nutrientes e energia retirados do ambiente, até uma minúscula esfera fechada por membrana. Uma célula bacteriana sem paredes precisa de uma equipe de interações moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA, cerca de 500 e geralmente até quase 5.000 tipos diferentes de proteínas. Em relação às características da organização celular presentes nas células bacterianas citadas no texto, é correto afirmar que E aí, galera, o que nós temos aqui? A primeira letra, a letra A, diz assim: a diversidade de endomembranas permite uma maior eficiência das funções metabólicas realizadas por esses seres vivos. Quando ele fala aí que a bactéria tem uma diversidade de endomembranas, pessoal, está errado. Porque foi comentado com vocês que as bactérias elas não têm nem membrana nuclear, quanto menos organelas membranosas. Então, por esse motivo, o item 1 está errado aí, ó. Aliás, o item A está errado por conta da ausência das membranas. Algumas questões eu vou fazer o comentário. Ó. Então, ó, ausência, membrana nuclear, organelas membranosas, para que você lembre. A letra B ele diz assim: a ausência de material genético é consequência da inexistência de uma membrana delimitando o material nuclear. Está errado, senhores, porque a gente comentou, a gente desenhou uma bactéria para vocês, e nessa bactéria nós colocamos dois tipos de material genético. Material genético que localiza-se numa região chamada de nucleóide, e é chamado de cromossomo circular. Lembra? Um único cromossomo circular. Então, ela apresenta. E, além disso, ela ainda tem os plasmídeos. Lá na frente, a gente vai falar mais dela. Então, por isso que está errado. Letra C. A formação de agregados coloniais desses organismos favorece a diferenciação celular com posterior formação de tecidos. Não, esses indivíduos eles são unicelulares. Unicelulares. Então, jamais eles não formarão tecidos. Portanto, não possuem
tecidos, tá bom? A questão ligada à relação colonial que elas fazem, as bactérias ficam juntas lá, fazendo aquele aglomerado de bactérias, não é para diferenciar, é simplesmente para ela conseguir mais alimento, para elas conseguirem se proteger de condições adversas, mas todas elas permanecem sendo um indivíduo unicelular. Beleza? Letra D. O que nós temos na letra D? As células bacterianas sem paredes precisam de uma espécie de interações moleculares para suprir a ausência de uma membrana plasmática, delimitando o seu ambiente intercelular ou intracelular. Galera, eu disse a vocês que todos os seres vivos possuem membrana plasmática. Então, não sei por que motivo. O elaborador dessa questão colocou aí que bactéria não tem membrana plasmática nessa situação aí. Só para esse item também ser errado. Então, desta forma, letra E. Vamos ver o que tem na letra E. Os ribossomos aderidos ao RNA mensageiro, na forma de polissomos livres, garantem a capacidade desse tipo celular de expressar as informações genéticas contidas primariamente no seu DNA. Ora, muito simples. Então, essa é a opção correta. Por que, professor Márcio, que é a opção correta? Porque é muito simples, meu filho. Você tem o gene, ele é feito de DNA. Esse gene vai dar origem ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser lido, né? Vai ser feito a leitura por diversos ribossomos, é isso? Consequentemente, nós teremos a produção de várias cópias da mesma proteína. Então, essa aqui é a atividade, a questãozinha correta, a questãozinha que responde a primeira questão. Beleza? Então, esse é o comentário da primeira questão muito boa, por isso que ela eu parei para fazer esse comentário. Talvez outras não haja essa necessidade. Por quê? Porque é uma questão que ela faz uma revisão aí, uma reprise das características gerais das bactérias, que são indivíduos representantes do reino moderno. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se manifestar com relação a essa questão? Sim ou não? Eu consegui entender. Todo mundo conseguiu entender? Lilian, Marcelo, Francisco, Samuel, Juliana, todo mundo ok, né? Estão todos aí mesmo? Beleza. Então vamos para a segunda. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, eu farei a leitura para vocês, e outra eu peço ajuda. A ideia dos pesquisadores da Universidade de Northumbria, Reino Unido, é de uma simplicidade genial. Eles adicionaram a mistura de construções espóricas de certa bactéria encontrada em solos alcalinos, como é o cimento. Se houver rachaduras, a água entra pelo concreto e ressuscita os bacilos. A bactéria excreta a calcita, tipo de cristal de carbonato de cálcio, tornando a superfície do prédio mais impermeável. O que acontece? Quando o cimento racha lá, né, ele desidrata, então determinadas bactérias, para não morrer, elas se transformam na forma de esporos, que eu chamei, o seu livro também chamou de endosporos. Beleza? Consequentemente, quando
essas bactérias são hidratadas, esse esporo volta a ativar a bactéria e ela elimina essa substância, excreta essa substância chamada de calcita, que vai deixar as paredes do prédio mais impermeáveis, consequentemente mais resistentes. Então, onde é que está isso aí? Para entender melhor o que é o esporo, não tem nem o que correr. Qual letra? Não tem nem para onde correr. Letra A, ó. Forma inativa de resistência das bactérias. Então, a bactéria ela vai se transformar num esporo quando ela está diante de condições adversas. Qual foi a condição adversa mencionada na questão, professor? Justamente a falta de água. E você sabe da importância da água para a realização de reações químicas necessárias para a sobrevivência de qualquer ser vivo, inclusive desse procarionte chamado de bactéria. Beleza? Posso seguir? Tranquilo? Sim ou não? Pode seguir. Vamos para frente. Terceira, Escherichia coli é comum na flora bacteriana do intestino de humanos e em outros animais, mas em grande quantidade pode causar problemas, como infecção intestinal e infecção urinária, acontecendo principalmente se o indivíduo consumir água ou alimentos contaminados. A respeito das bactérias, assinale aí o que é incorreto. Ele quer uma alternativa incorreta com relação à terceira questão. Onde é que nós temos aí? Alguém que sugere alguma resposta? Eu vim aqui no chat. Alguém sugere alguma resposta da letra, da terceira questão? Eu sei que a maioria de vocês não fez a leitura, não tentou responder essas questões, então vamos tentando juntos aqui. É interessante o hábito de responder questões. Tá bom? E aí? O que nós teremos como gabarito da questão de número 3? Letra D. A Lília disse assim. É a letra D, por causa que fala que elas são pluricelulares, né? Isso. Então, o erro está bem aí, tanto no número de células como no tipo celular. Vocês sabem que as bactérias, elas são procariontes, não é isso? São procariontes e unicelulares. Ó. Procariontes e unicelulares. O aluno pode marcar de olho fechado. É o único reino da face da Terra até o presente momento de classificação, que é procarionte, que tem aquela célula onde não existe a membrana nuclear. Bom, beleza. A 4 é muito parecida com a segunda, tá? A 4 é muito parecida com a segunda. Perder tempo fazendo a leitura dela. Mas ele vai falar de novo aí que a bactéria, para sobreviver, quando ela está em condições difíceis, o meio onde ela vive oferece risco à vida dela. O que ela faz? Ela se transforma em esporos. Então, isso aí vai estar na letra B. Não precisa nem a gente adentrar, porque é muito parecida com a segunda questão. Agora vamos andar, vamos seguir o fluxo. Nós vamos agora para a página 14. 14 do seu livro agora. Quem está chegando agora, quem deu uma saidinha, nós estamos agora na página 14 e 15. Certinho, jovens? Vamos lá. As infecções hospitalares são frequentemente causadas por bactérias que passaram por um processo de seleção e se mostram, com isso, muito resistentes a antibióticos. A situação é agravada pelo fato de as bactérias apresentarem um crescimento populacional bastante rápido. Vamos lá.
Como a resistência a antibióticos se origina em bactérias de uma colônia que é sensível a eles? Como é que origina-se a resistência a antibióticos? Já que o antibiótico ele destrói aquela bactéria. E aí, quem é que lembra? Da estrutura bacteriana que tem responsabilidade por defender a bactéria. E se ele defende a bactéria, ele também destrói o antibiótico que vem para aniquilar as bactérias. E aí, qual é a estrutura? É a ação de quem? Deixa eu ver aqui quem é que me responde. Plasmídio. Pronto, André, isso aí mesmo, doutor. O plasmídio, o que é que o plasmídio faz? Ele confere resistência às bactérias. Então, os plasmídios. Tá aqui. Essa era a resposta que eu esperava ouvir de 99% dos alunos do primeiro ano. Só que ainda tem um outro agravante. E o que mais? O que pode contribuir também, mesmo que não seja de maneira direta, mas de maneira indireta, a administração incorreta de antibióticos. Discutir isso com vocês. Eu digo, gente, de repente o antibiótico não é administrado, não é ingerido da forma que foi prescrita. Letra B. Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias contribuem para seu rápido crescimento populacional. É você só lembrar que a bactéria ela se reproduz de maneira assexuada, porque bipartição. O que mais, meu senhor? Esse processo de reprodução forma clones bacterianos rapidamente. Então, por isso que às vezes você escutar determinada pessoa adquirir uma determinada bactéria. Aí, aproximadamente 24 horas, 48 horas depois, você já escuta dizer assim, a infecção é generalizada, ou seja, está em todas as partes, está em boa parte dos órgãos e tecidos do corpo daquele sujeito. Então, justamente por conta dessa capacidade de reprodução muito rápida que as bactérias apresentam. Ok, jovens? Perguntas? Plasmídio, Marcelo, botou aqui, valeu, Marcelo. Vamos lá. Dessas aí, a 5, agora a 6 e a 7. A 6 dá para a gente comentar. Algum outro voluntário aí que possa fazer a leitura do enunciado da sexta para a gente? Vai aparecer alguém? Alguma voz feminina queira se manifestar? Ninguém? Deixa eu chamar aqui uma das meninas. Então, deixa para lá. Vamos para a sexta. São cada vez mais comuns os casos de micro-organismos resistentes aos antibióticos conhecidos. Nessa luta entre o homem e a natureza, estamos levando a pior. Contudo, as superbactérias são espécies normais que vivem no nosso corpo. Comando. Ao realizar um experimento para encontrar o que torna tais bactérias diferentes, melhor seria investigar. O que a gente precisa investigar aí? Ó? E aí, o que vocês me dizem? Resposta da sexta. Precisa investigar quais aspectos? A existência de genes que as tornam resistentes a fármacos antimicrobianos. Sim, porque o gene é o material genético do indivíduo, né? Então ele vai torná-la resistente. Vamos ver bem a terceira.
a transferência de elementos de resistência, como os plasmídeos, acabamos de citar. E a quinta, a disposição dos componentes Não, a quinta não, a quarta, variações específicas nas sequências de nucleotídeos, originando mutações. Então, nós temos aí o 1, o 3 e o 4. É isso que vai originar as mutações. Então, isso aí vai estar na letra B. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver o que trata a 7. 7 fala de resistência de novo. Vou saltar ela, mas vou gabaritar. É a letra E. A questão 8 é uma questão muito boa. Professor, por que na sexta a quarta está errada? Vamos lá, obrigado pela participação. Por que o quarto item está errado? Não, mas não está errado não, o quarto. É letra B, 1, 3 e 4. Ah, tá bom. Eu tinha olhado errado. É 1, 3 e 4, tá bom? A errada é a 5 e a 2. Ó. Porque na 5 ele fala de quitina, aliás, na 2 ele fala de quitina. Quitina nós aprendemos que é um polissacarídeo estrutural presente na parede celular dos fungos. É isso? E no exoesqueleto de alguns animais, como artrópodes, tem relação nenhuma com bactéria. E a 5 está errada porque ele diz que a disposição dos componentes da fita dupla de DNA, como os fosfatos e as bases nitrogenadas. Isso aí não vai mudar, né, gente? A gente aprendeu que o ácido nucleico ele é formado pelo nucleotídeo. E o nucleotídeo ele tem no meio aqui uma pentose, aqui um fosfato e para cá uma base nitrogenada. Então, essa é uma estrutura clássica do nucleotídeo. Tá bom? 8. Questão 8. Questão 8 diz assim, ó. Eu não fiz isso aqui em PDF, mas está dando certo. A alta infecciosidade de bactérias patogênicas se deve, em parte, à sua alta taxa reprodutiva e ao hábito parasita dessas espécies. Por serem organismos heterotróficos, se alimentam de tecidos de outros seres, causando problemas à saúde dos últimos. Sabemos que, de forma geral, a população de bactérias dobra a cada 20 minutos. Sobre o padrão de crescimento populacional das bactérias, julgue os itens a seguir. Ao final, indique a opção correta. Julgar aí. Muito interessante essa questão. Ó, o item 1 dessa questão, ele tem um erro. Diz assim, ó, o modelo de crescimento bacteriano, pelo menos nas fases iniciais, se aproxima bastante de uma função logarítmica. Eu consultei os professores de matemática, logaritmo no primeiro ano, vocês estão começando ou começaram há pouco tempo. Vocês confirmam essa informação? A única coisa de logaritmo que eu vi foi em química. Ah, então não começou ainda, mas vai começar por esses dias, certo? Então, ó, não dá para você saber que isso aí é logaritmo. Então, fica uma coisa meio complicada para vocês. Mas aí é a questão da interdisciplinaridade. Mas eu sei que você está vendo aí que é uma progressão, não é isso? Então, isso aí não é logaritmo, é um outro tema da matemática. É isso que é a progressão. Eu não sei se é aritmética ou é aquela outra. Eu sei que você tem aí não logaritmo e um outro tipo de tema da matemática. Então, está errado esse item 1. Tá certo? O item 2 diz assim: populações bacterianas podem crescer indefinidamente, pois uma célula sempre dá origem a duas novas em curto intervalo de tempo. Gente, eu não posso considerar um crescimento indefinido. Por que eu não posso considerar um crescimento indefinido? Quem é que pode me ajudar? Porque eu tenho que pensar na quantidade de alimento.
quantidade de alimento que você fornece, que o meio fornece à bactéria, ele pode diminuir. Então, se ele diminuir, ela não vai se reproduzir, ela vai se manter, né? E se esse alimento ficar e se tornar escasso, elas podem até morrerem, algumas delas. Então, a situação não é indefinidamente, tá bom? 3. Uma das vantagens da cisciparidade é que colônias podem crescer e se estabelecer no meio ambiente muito rapidamente, uma vez que o indivíduo sempre dá origem a 2 clones durante esse processo. Verdade, não é isso? Então, o termo clonagem ele já existia na natureza muito antes dele ser badalado, só que era com indivíduos procariontes. Não tem erro nenhum no item 3. E aí, se tu fizer o cálculozinho, ó, a cada 20 minutos você tem uma duplicação, e você vai ter aí 6 duplicações, porque são 120 minutos, vai dar justamente quantas? 64 células. Então, está coerente com o enunciado, o item 4. Então, o item 3, ele é um item verdadeiro, e o item 4 também é um item verdadeiro. Tá bom? Concordam comigo? E aí, por fim, ele diz, diferentemente do mecanismo de conjugação, a bipartição permite a incorporação de material genético proveniente de plasmídio de outras bactérias do meio. Aí ele fez uma mistura danada, não é isso? Uma mistura entre transdução e transformação, tá? E isso aí não tem nada a ver com a bipartição. A bipartição é só uma bactéria duplicar o seu material genético, dividir o seu citoplasma, o seu hialoplasma, e formar 2 bactérias filhas. Ela não vai absorver material genético de meio de maneira alguma. Então, diante disso aí, qual é a letrinha que nós temos? D, não é isso? O que está errado é 1, 2 e 5. Tranquilo? 09. É uma questãozinha prática, era bom se a gente tivesse pessoalmente para fazê-la, mas vamos ver aí o que a gente consegue. 4 amostras de bactérias foram cultivadas e testadas em laboratório. Os resultados obtidos nos testes encontram-se indicados no quadro. Teste 1, aplicação da coloração GRAM. Teste 2, ambiente em regime aerobiose, ou seja, com oxigênio. Teste 3, ambiente em regime alternado entre aerobiose e anaerobiose, tem oxigênio, não tem oxigênio. Próximo tempo de experimento, amostra 4 horas. Razão de bipartição, 1 divisão por hora. E população indicada refere-se ao início do experimento, hora 0, tempo 0. Ó, aí ele tem aí, ó. Vamos ver o que foi que aconteceu aí nessa amostra A, B, C e D. Ó. Presença de envoltório externo à parede celular. Mucopolissacarídeo, ou seja, quem é que tem aí a questão daquela estrutura de mucopolissacarídeo, que é aquela cápsula externamente à parede celular. Quem é que tem? Foram aqueles indivíduos que foram negativos para a coloração GRAM, tá certo? Os indivíduos que foram negativos para a coloração GRAM. Quem são eles? É aí o quê? O B, não é isso? E o C para o teste 1. Adaptação ao regime do ambiente, aerobiose, anaerobiose, que é estrito ou facultativo. E aí, o que nós temos?
quem é que é aeróbica, quem é que é facultativa e quem é que é estrita. Vamos lá, ó. Taxa de sobrevivência 100%, tá? Quando você bota oxigênio, que é o teste 2. Então, a bactéria da amostra 1, ela é aeróbica. Pode botar lá na tua coisinha, porque ela está usando oxigênio, tá bom? Já na amostra 2, você percebe também que a taxa de sobrevivência no teste 3, com ambiente alternado, ela é também de 100%. Então, ela é anaeróbica facultativa, a amostra B. E a amostra C deu 0, né? Então, ela é anaeróbica estrita e a amostra D também é anaeróbica estrita. Então, deixa eu ver bem aqui como é que eu faço para vocês visualizarem essas respostas. Vou colocar bem. A, B. E aqui eu ponho. Tio. Oi. Ah, não, eu troquei aqui. É que eu troquei aqui os testes. Eu tava confundindo o teste 1 com o teste 2. Aí eu ia perguntar como é que era possível o teste do C ser positivo. Aí eu. Ah, Tem que olhar com relação ao teste. Não. Na terceira coluna aqui, foi que nós botamos. Nós botamos que ela é aeróbica. É isso? Essa segunda, ela é anaeróbica facultativa. Tá bom? Nessa terceira, ela é anaeróbica estrita. Aí a população estimada por experimento, é só olhar lá em cima, né? Ó. População estimada por experimento na amostra A. Qual é? Ao final do experimento, né? Eu tenho certeza que bem aqui, se ela é anaeróbica estrita e o teste de sobrevivência foi 0, então nessa aqui é 0, é isso? E nessa aqui também é 0. Tá bom? Na primeira, ele disse que o teste de sobrevivência foi 100%. E a população é 10 elevado a 2. É isso? 10 elevado a 2. Então, elas eram em qual quantidade? Eles disseram aí no início? Disseram a quantidade inicial. Lá no início. Sim, vem aqui. Então, vai ser 800. E vem aqui. Aqui, como resposta por conta do teste de sobrevivência.
E aqui no B, 10 elevado a 3. É isso? No A e no B. Exatamente. Estou confuso porque eu não trouxe o slide, mas eu acredito que deu para visualizar. Desce. Professor, em relação à 8ª questão, ele usou o termo clone. Toda vez que falar de reprodução assexuada, eu posso dizer que é clonagem? Pode sim, pode sim. Com relação à bactéria, sim. Tá bom? Tá. No geral, às vezes não, tá? Mas na bactéria é clonagem porque você está fazendo cópias. Beleza, vamos para frente. Tem 10? Tem? Tem não. A 10 fala de uma questão subjetiva. A 10 fala de uma questão subjetiva. Vamos ver aqui. A tecnologia da biorremediação usa para remoção de poluentes o potencial metabólico das bactérias, as quais conseguem transformar o petróleo em biomassa, água, dióxido de carbono, entre outros compostos. Ao consumirem óleos, as bactérias hidrocarbonoclásticas, como são conhecidas, aumentam a biomassa, podendo elevar em até 1000% seu conteúdo de lipídios e em 240% de proteína. Considerando os níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, o modo de atuação que desenvolvem na biorremediação, que posições das bactérias hidrocarbonoclásticas ocupam na cadeia alimentar. E aí, gente? Qual é a posição aí? Ela é decompositora? Ela é produtora? Ela é consumidora? Elas são consumidoras, né, gente? Porque aí elas já estão degradando a matéria orgânica. Então, se elas estão degradando a matéria orgânica, certo? E parte dessa matéria orgânica ainda permanece no corpo dela. Então, ela não vai devolver toda a matéria orgânica para o ambiente como os decompositores. Então, ela é consumidora. Tá bom? Consumidora, porque parte da matéria orgânica consumida por elas permanece no corpo dela justamente para elas aumentarem a massa, que é o que é dito aí, que ela aumenta de... Uma das situações aumenta em quanto? Em 1000%, na outra é 240. 1000% com relação a lipídio e 240% com relação a proteína. Então, consumidora, porque mantém parte da biomassa de substâncias orgânicas. Belezinha? Pronto. Então, vamos botar só bem aqui. Consumir. Nossa próxima aula dessa semana, eu quero que vocês façam a leitura. Coloquei até na agenda. Não sei se vocês estão fazendo essas atividades, mas eu coloquei na agenda para que você faça a leitura aí da parte de protozoário inicial, que fala das características gerais e da classificação dos protozoários, para que a gente possa discutir isso aí essa semana na aula de sexta-feira. Tá bom? E a outra coisa que eu peço também, encarecidamente, é que você termine de analisar essas questões, principalmente as questões voltadas aí para algumas doenças bacterianas, que estão na página, e aqui, doutor, a partir da página 26, que é justamente onde a gente vai tratar aí de alguns problemas com as patologias bacterianas. Você traga as dúvidas com relação a essas questões. Tem questão sobre febre amarela, tem questão sobre tuberculose, tem questão sobre leptospirose, questões retiradas de vestibulares, de Olimpíadas, tá por aí. Beleza? O mais é agradecer. Muito obrigado pela presença. E até sexta, tá bom? Tchau, tchau. Peraí, mas hoje a gente não tem aula à tarde? Sim, tem aula à tarde, mas não de conteúdo. Hoje nós vamos ter a aula de laboratório, tá bom? A partir das 3h10, todo mundo. Tá bom? Até de tarde. E hoje, gente, 3h10 para biologia e química, viu? Todo mundo junto. Não esqueçam desse detalhe. Aí, de repente, você
você pretende assistir só uma, só a segunda, aí pode ser que dê errado. Vai começar tudo 3 de 10. Biologia e Química. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até sexta, doutor.